Bom dia, pessoas maravilhindas. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Agora que eu estou com um tempo disponível, eu resolvi gravar hoje para você, complementando o que eu falei a respeito do que aconteceu conosco nesse mês de maio. Mas antes eu gostaria de deixar um abraço, que o Senhor abençoe você, vai de encontro a você, Nilda Maria. Muito obrigada pelas palavras de carinho. Eu sou muito abençoada quando eu leio, né, o testemunho de vocês, de muitas de vocês que me escrevem no WhatsApp, que me mandam mensagem, né? Então, se você ainda não tem o meu WhatsApp, é 37999 32 40 53, tá bom? É o meu novo WhatsApp agora, que você pode conversar comigo a hora que você quiser. Agora já deve ser umas 10h30 da manhã agora, né? Agora mesmo a minha filha esteve aqui, já foi, e eu resolvi gravar esse vídeo. Um beijo para você também, Cida Stedley, né? Eu sempre falava Cida Stedley, né? É Cida Stedley. Obrigada, você é uma bênção na minha vida, viu, gatinha? Deus continua abençoando você, que a sua recuperação seja tremenda. Nós sabemos, eu sei, do milagre que o Senhor fez na sua vida. Rafaela, um beijo pra você, Rafaela. Rafaela disse que me segue, que me acompanha meus vídeos há muitos anos. Eu sou grata por isso, viu, Rafaela? Você também é uma bênção na minha vida. Margarete da Costa, um beijo pra você. Elaine Oliveira, um beijo pra vocês. Gente, muitas das pessoas, né, que escreve pra mim no Zap, no WhatsApp aqui, me pedem o meu contato de Instagram. Lá no Instagram eu não faço nada demais, né? Eu posto vídeos que eu costumo postar no TikTok, no Quai. Mas é um prazer ter vocês lá também. Eu tenho meu Facebook, que é Helena Moraes, né? Helena Moraes. Você me encontra no Facebook. Ontem eu postei o antes do Daniel, né, quando ele ainda estava com sonda, no soro e tudo, né, e eu pude observar o carinho das pessoas para comigo. Eu sou muito grata a isso, muito grata, cada uma de você. Se porventura você está caindo nesse canal, apertou o play, aqui você vai encontrar uma negra falando. Não tem nada mais do que isso, né? Eu gosto de contar testemunhos, eu gosto de contar o que Deus tem feito na minha vida, e Ele faz na sua também, porque Ele é bom. Mas hoje eu levantei meditando na grandeza de Deus, na misericórdia de Deus, né? Deus é bom em todos os sentidos, Deus é bom. Até aquilo que a gente pensa que muitas vezes é para o nosso mal, Deus não está me ouvindo, Deus esqueceu de mim. Creia que Deus está usando esse momento turbulento que muitas vezes nós passamos para que nós possamos ficar mais perto dele. Isso é um fato, né? Eu costumo dizer que quando a situação fica ferrenha, quando a situação fica difícil, é nesse momento que é o cenário perfeito para o milagre do Senhor acontecer. E eu gostaria de ler para você um versículo que está aqui na segunda carta de Coríntios, que Paulo escreve, né? A respeito do ministério, a respeito, sabe, Paulo foi um que escreveu quase a metade do Novo Testamento, né? Um homem que era um perseguidor dos cristãos. Ele perseguia os cristãos achando que estava fazendo o certo, né? Achando que aquela perseguição era para o bem, até que ele teve um encontro com o Senhor na estrada de Damasco, né? Se você não leu, vá para Atos dos Apóstolos, você vai ter ali um encontro com o Espírito Santo de Deus, que vai abrir os seus olhos e vai ensinar você muitas coisas, né? Eu aprendo muito com a palavra de Deus, sabe? Às vezes eu estou passando por dificuldades, às vezes eu estou passando por momentos difíceis ou por momentos alegres. Eu recorro à palavra de Deus e eu encontro todas as respostas para minhas indagações,
né? Então eu quero que você saiba de uma coisa. Deus não esquece um filho dele. E está escrito aqui no capítulo 4 de 2 Coríntios, no versículo 8, dizendo o seguinte: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Sabe, eu me agarro muito nesse versículo, né? Porque se a gente for olhar o que tem acontecido na nossa vida, no Brasil hoje, né? Em todas as áreas, nós vemos perplexos muitas coisas que têm acontecido, né? Muitas coisas, muitas notícias ruins. E a Bíblia fala, quando ouvirmos falares de guerra, terremoto, peste, fome, para a gente prestar bem atenção, sabe? Voltar os nossos pensamentos para o alto, porque o fim está próximo. E muitas vezes nós entendemos que o fim é uma destruição. Mas para nós que conhecemos o Senhor Jesus, para nós que entregamos a nossa vida para Jesus, o fim é um recomeço, sabe? E nesses dias todos que eu tive que parar, né, ficar sentada vendo os minutos rolar, né, no relógio, e o tempo não passa, né? O tempo dentro de um hospital não passa, né? Se não passa para um enfermo que está ali só olhando o pingar do soro, muito mais para o acompanhante, né? Muito mais para o acompanhante que está ali, né? Atento a tudo que está acontecendo, muitas vezes recebendo notícias não tão boas, né? Lá a gente convive com choro de tristeza, mas também com choros de alegria, e nós vemos muitas vezes o milagre do Senhor. É só estando. Eu costumo dizer que o Senhor nos parou. Esse tempo que a gente ficou dentro do hospital, o Senhor nos parou. Nos parou para tratar conosco, nos parou para nos ensinar, nos parou, sabe, para nos encher do Espírito Santo de Deus. Eu não sei se dá para você perceber daí pelos vídeos, mas eu sou uma pessoa sanguínea e colérica. Esse é um dos meus temperamentos, sanguínea e colérica. O sanguíneo, ele não consegue, sabe, ficar sentado vendo os minutos passar, né? Ele não consegue ver os minutos passar assim tranquilamente, sabe? Porque o sanguíneo não aguenta a mesmice. Eu sou uma pessoa que eu não me dou com mesmice, eu não me dou com pessoas frouxas, eu não me dou com pessoas que a água tá subindo para cima, tudo muito bem. A água desce para baixo, tudo muito bem, né? Mas o Senhor, ele sempre me coloca no meio de pessoas assim, né? Para te falar a verdade, eu sou casada com um fleumático, né? Com uma pessoa que tá tudo muito bem, né? E eu, quando eu quero as coisas, eu quero para ontem, sabe? Eu quero que a coisa aconteça ontem, né? Mas o meu esposo não é assim, ele é sossegado, tranquilo, né? E nesses 34 anos de casado, 35 anos de casado, vai para 36 anos de casado, né? O Senhor me aparou as minhas arestas muitas vezes, sabe? E muitas vezes eu chorava diante do Senhor e falava com o Senhor: não foi isso que eu te pedi. Eu não queria desse jeito. Eu não queria dessa forma. E eu chorava, e eu esperneava, e eu dizia, sabe, que coitadinha de mim. Eu sempre me coloquei naquela parte dramática de coitadinha de mim. Eu não merecia isso. Eu não merecia isso, né? Porque, como você sabe, a vida toda, né, eu carreguei família nas costas. Comecei a carregar família nas costas desde os 14 anos de idade, né? Que foi quando meu pai abandonou minha mãe e eu tive que sair de um colégio bom, largar os meus estudos para ajudar a minha mãe a criar os meus irmãos, né? Então, naquela época, minha mãe trabalhava para o governo, né, em uma escola, mas naquela época, gente,
o salário atrasava 6 meses. E aquele monte de criança, né? Na época da minha mãe, eu acredito, eu já ouvi falar, mas eu nunca aprofundei nisso não. Vou até fazer uma pesquisa. Não havia anticoncepcional, então a pessoa, ela ia tendo filho, ela ia tendo filho, ela ia tendo filho, né? E a minha mãe teve 8 filhos, né? 8 filhos assim, com diferença de 11 meses de idade um do outro, né? Uma da outra. Então, assim, eu tive uma infância muito sofrida, muito sofrida, com todas as privações que você possa imaginar. Eu lembro da minha avó costurando, naquela época não havia sacolinha plástica, havia, se chamava capangas, né? Onde se embrulhava o pão, aquele papel onde embrulhava o pão, a minha avó costurava aquilo para fazer de caderno para a gente ir para escola. Então era muita pobreza. Só que no bairro que eu morava eram todos pobres iguais. Então não tinha, um não ficava desejando o que o outro tinha porque era todos da mesma forma. E eu fui crescendo assim, né? Com um pai irresponsável, com uma mãe que lutava, que foi guerreira, que foi uma mulher, sabe? A mulher, gente, quando a mulher tem sabedoria, ela leva, sabe, seus familiares além, sabe? E assim foi a minha mãe. O meu pai não tinha juízo, mas a minha mãe tinha juízo suficiente para ele e para ela, sabe? Uma mulher que foi abandonada com 34 anos, uma mulher nova, né? Eu me lembro muito bem da minha mãe com essa idade, né? Nova, né? Uma menina bonita, era uma mulher bonita na época, pequenininha, bonita, né? Mas que se abdicou de tudo para investir na nossa criação, né? O que fez toda uma diferença na nossa vida. Então, ao longo desses anos todos, antes de eu encontrar com Jesus, eu sempre ficava questionando: que Deus é esse que me fez nascer nessa família? Uma família desajustada, uns irmãos que eu não queria, sabe? Eu lembro que quando a minha mãe engravidou do meu irmão caçula, eu estava com 15 anos, né? Quando ela teve ele, eu estava com 15 anos, quando ela engravidou, eu estava com 14 anos, e eu lembro de ouvir ela conversando com a vizinha, né? Que estava grávida, mas que não queria, que não sei o que, não sei o que. E meu pai naquela época era um péssimo esposo, né? Eles brigavam de agredir um ao outro, né? De avançar um no outro, né? E eu lembro que eu ouvi aquilo, eu saí de trás da porta e falei assim, ó, mas eu não quero mais menino, eu não quero mais irmão. E eu lembro que eu falei isso com muita raiva, mas com muita raiva. Naquela época, a gente não entendia como que bebês nasciam, como que vinha bebês, não tinha essa safadeza de agora não, né? Que é só apertar um clique e você vê tudo, né? Crianças estão aí à margem de toda essa nojeira, né? Ah, Helena, o sexo não é nojeira. Do jeito que tá hoje, é nojento pra caramba, sabe? Naquela época não, era tudo, sabe, muito velado, muito, sabe, tinha-se pai e mãe não ficava se agarrando na frente de filhos, não. Então, eu pensava que era avião que trazia neném, né? E aí nasceu meu irmão, assim que minha mãe teve meu irmão nasceu dia 24 de dezembro, meu pai já tinha saído de casa, né? E nós passamos uma vida terrível, terrível. E eu trabalhando para sustentar os meus irmãos menores, né? E a minha irmã, que é mais nova do que eu, também foi trabalhar, também foi trabalhar. Também, se eu estava com 14 anos, ela estava com 12 anos, ela também saiu para trabalhar, para juntar, né, aquilo que a gente ganhava. E naquela época existia o tal salário de menor, né? Você fazia o mesmo trabalho que uma pessoa de maior fazia,
mas você recebia com um salário de menor. E eu lembro que nessa época, sabe, deu pra gente equilibrar bem, sabe, até os 22 anos, quando eu tive um encontro com o Senhor Jesus e meu pai voltou para casa, deu para equilibrar bem, deu para fazer uma reforma grande na casa e Deus foi mudando a nossa situação, aquela situação miserável, aquela situação de pobreza, de falta, sabe, de fome, muitas vezes, né? Quantas vezes a gente ia dormir sem nada para comer e às vezes a minha mãe chegava do serviço 11h30 da noite, porque ela saía da escola e ia para outro serviço, ia trabalhar na casa das professoras para ter um dinheiro a mais, e ela chegava 11h30 que ela ia colocar um arroz para fazer num fogão de lenha, acender um fogão de lenha, né, e nos chamar 1h da manhã para comer alguma coisa, porque a gente já tinha passado o dia todo sem comida. Né? Hoje eu fico vendo essas coisas todas e eu vejo as pessoas, né, irando, se revoltando por tão pouca coisa, e eu penso, sabe, as grandezas de Deus. Aqui tá uma ventania, você tá na parte de baixo da minha casa, aqui cá embaixo, né, e tá ventando muito, eu não sei se vai fazer barulho aí, espero que não, mas eu vejo as pessoas, sabe, eu vejo pessoas que se dizem cristã, barganhando valores, sabe? E eu olho para trás e eu vejo, sabe, que eu sempre vivi de milagres, sabe? Eu acredito em milagres. Eu acredito num Deus maravilhoso que, por mais aperto, aflição que você estiver passando, sabe? Ele entra com providência. Ele entra com providência e te livra, né? Quarta-feira que vem, faz 15 dias que meu esposo pós-operatório, né? Que ele operou. Não, já tem mais de 15 dias, gente. Vai fazer mais de 15 dias. Depois de 15 dias da operação, ele vai tirar o ponto. Então, já vai estar fazendo uns 18, 19 dias na quarta-feira que vem. Era pra mim estar hoje de luto, sabe? Porque tudo estava escambando para o luto. A palavra que eu ouvi era de luto, tudo que eu ouvi do médico era luto, tudo dizia que era luto, né? E eu lembro aqui na minha casa, aqui na minha cidade, tem um plano de funerário que chama Plano Funsal, e a gente paga religiosamente esse plano. Eu ainda fico meio assim com esse plano. Você paga a vida inteira, continua pagando, né? E eu lembro que por um momento eu pensei, bom, se por um acaso ele não sobreviveu, o Plano Funsal tá pago, né? De repente eu me vi divagando por isso aí, né? O Plano Funsal tá pago, né? Então tá tudo sob controle, né? Mas no meio disso tudo, muitas outras coisas ficariam pendentes, né? Ficariam pendentes. Nós estamos aí dentro com os papéis rolando para uma aposentadoria, tanto eu quanto ele, mas ainda não estamos aposentados, né? Ainda não estamos aposentados. Porque não queremos ser aposentados por invalidez, por doença, não, por tempo de serviço, né? Eu tenho tempo de serviço para isso. Então, os papéis estão correndo. Mas veja bem, no meio de todo esse caos que se levantou, sabe? Eu tinha alguém que eu poderia recorrer, né? Eu tinha alguém que eu poderia pedir socorro. Eu tinha alguém que eu poderia confiar naquele momento, naquela hora, sabe? Uma situação, gente, que eu, sinceramente, eu sou contra esse tipo de situação, sabe por quê? Eu creio em Isaías 53, que o Senhor carregou sobre si todas, não foi algumas, todas as nossas enfermidades. Todas elas, todas, sem exceção de nenhuma, seja ela qual for, ele carregou, sabe? Então, quando eu olho para o meu corpo, eu profetizo a saúde da cruz, sabe? Aquela saúde
que Jesus se fez ali enfermar para que eu e você tivesse saúde, né? Eu tomo posse todos os dias da prosperidade do Senhor em todos os sentidos na minha vida, sabe? E espero que você, se você ainda não sabe o que é tomar posse, sabe? Começa a agradecer a Deus pela situação que você está vivendo. Helena, eu vou agradecer a Deus por uma enfermidade? Sim, sabe? Porque essa enfermidade tem um propósito de, sabe, forjar a minha fé, né? A enfermidade que eu passei ali, aqueles médicos dizendo que era morte, que não sei o que, sabe? Aquilo fortaleceu a minha fé, sabe? Eu olhei para aquela situação e eu confiei no que está escrito aqui na palavra do Senhor. Ele carregou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. De repente, eu estava ali dentro do hospital com todas as minhas emoções variando, né? Como você sabe, em 2020 eu fui diagnosticada com depressão, com ansiedade, com tudo aquilo que eu lutei a minha vida inteira veio sobre mim, né? Jó uma vez orou assim, tudo que eu temia veio sobre mim, né? Então tudo aquilo que eu profetizei a minha vida inteira, que eu não passaria por artrite, artrose, rinite, sinusite, nenhum tipo de enfermidade, estava sobre o meu corpo. Agora eu estava com os meus pensamentos perturbados, eu estava passando por uma situação difícil. Agora estava na minha mente, toda a sua família passou por mal de Alzheimer, então isso é hereditário, né? Era o que os médicos diziam para mim, isto é hereditário. Então, de repente, eu me senti dentro daquela hereditariedade. Gente, hereditariedade não provém de Deus. Isso aí você pode ficar atento, buscar dentro da palavra de Deus. Hereditariedade não vem do Senhor. E agora eu estava cheia de coisas, né? E nesses 2 anos, né? Nesses 2, 3 anos que eu tenho me tratado, gente, eu cheguei assim aí pro fundo do poço com ansiedade e vendo pessoas que se dizem ser de Deus, sabe? Levantando temas, criando temas, floreando depressão e ansiedade. Mas dentro do meu coração eu sabia, isso não vem de Deus. Aquilo que perturba sua mente, que tira a paz do seu coração, não provém de Deus. A Bíblia é clara, lançando sobre ele quem? Jesus, toda a vossa ansiedade, porque ele cuida de vós. E eu, quando eu pego a palavra de Deus, eu não pego ela... Eu acho que é assim, não, eu tomo posse da palavra de Deus. Então, quando eu estava diante de uma sala, de um psiquiatra, de um psicólogo, né, para me tratar, eu pensava assim, gente, eu acredito que isso aqui não vai solucionar os meus problemas, que esses remédios não vai solucionar os meus problemas, sabe? A minha mente está doente, eu preciso de ir no ponto em que a minha mente adoeceu. O que é uma ansiedade? Ansiedade é medo. E de que tenho medo? A Bíblia fala que o perfeito amor de Deus lança fora todo o medo. Nós precisamos tomar posse da palavra. Isso é um direito meu, um direito seu, tomar posse da palavra e viver a palavra. E de repente eu estava ali sentada no sofá confortável, contando para uma mocinha, né? Porque a mulher é bem mais nova do que eu, tinha uns 40, uns 33, 39, 40 anos, contando coisas da minha vida que ela falou que era bom, seria eu falar, que já havia passado pelo sangue de Jesus, que já havia sido confessado, que o Senhor já havia lavado há mais de 38 anos. Eu estava ali removendo, sabe? Até que eu parei e olhei para ela e falei para ela, escuta, eu tô aqui falando,
Mas você tá precisando mais de ajuda do que eu, né? Eu lembro que ela se ajeitou na cadeira com rapidez, né? Porque aquelas minhas palavras, eu não falei naquele sentido, mas eu falar aquelas palavras para ela, né? Fez com que ela levasse tipo um choque e eu entender, aquilo ali não era meu lugar, sabe? Tome posse da sua cura, da sua vitória, sabe? Quando você entra em Isaías 53, sabe? E vê tudo aquilo, sabe? Que está escrito ali em Isaías 53. Você toma posse de prosperidade, você toma posse de bênçãos, você toma posse de tudo aquilo que o Senhor Jesus, ele se fez enfermar para que a saúde dele estivesse dentro de mim e dentro de você. Mas isso não vai impedir que você tenha um resfriado, que você seja diagnosticado com uma doença ruim, que você tenha que passar por uma cirurgia, que você entendeu? Vai acontecer, sabe? Mas essas coisas vão acontecer não para te matar antes do tempo, mas para fortalecer e forjar a sua fé em Jesus Cristo. Entendeu? O Senhor Jesus, ele tem um zelo muito grande, ele nos ama com um amor tão tremendo, tão grande, tão poderoso, sabe? Que ele permite muitas vezes que ficamos em cima de uma cama para tratar as nossas feridas, sabe? Para tratar do nosso interior. Então, começa a ver todas as situações que você esteja passando, seja ela na área financeira, espiritual, sabe, na sua área sentimental, do seu casamento ou da sua vida emocional, seja qual for a situação que você esteja passando, sabe, começa a olhar ela com a perspectiva do olhar do Senhor, sabe, coloca-se debaixo da vontade de Deus. E você vai entender que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, sabe? A alegria do Senhor é a nossa força. Mas isso não quer dizer que nós não vamos ficar atribulados, sabe? Mas ainda que estivermos atribulados, nós não seremos angustiados, sabe? O que é tribulação, né? É passar por aquele momento, sabe, de muitas vezes até parece aflição, mas a gente não tá angustiado, perplexo. Você vai ficar olhando assim, pensando, eu não tô compreendendo, mas não fica desanimado, sabe? Perseguido, você pode até ser perseguido, mas não desamparado. Pode estar até abatido, semblante triste, mas não destruído. E como a gente quando nos sentimos dessa forma? Quando nos escondemos, sabe, debaixo das asas do Altíssimo. Salmo 91. Às vezes está aberto aí na sua casa, a página está até amarelada. Não adianta ficar aberto se você não tomar essas palavras e fazer dela o seu remédio diário, sabe? Olha, a palavra de Deus tem, sabe, suprimento para cada um de nós em todos os momentos. E eu dizia na segunda-feira passada, atrasada, quando nós estamos numa campanha na casa da minha mãe, né? Nós estamos, e uma campanha de triunfo, gente, de triunfo, como que o Senhor tem abençoado. E eu dizia ali, sabe, que nenhum de nós que estávamos ali, minha família é grande, nenhum de nós que estávamos ali eram coitados, sabe? Deveríamos nos sentir coitados, porque somos mais que vitoriosos. É assim que a Bíblia diz. Você que está aí do outro lado, você é mais que vitorioso. Deus tem um propósito no seu filho. Deus tem um propósito para os seus filhos. Deus tem um propósito para a sua família. Deus tem um propósito para o seu casamento, para a sua vida sentimental, para a sua vida
financeira, sabe? E mais uma vez eu volto a dizer para você, o Senhor, na sua infinita grandeza, né? Ele disse para o povo dele, se me ouvirdes e me obedecerdes, comereis o melhor dessa terra. Isso é um fato. Isso é um fato. Se você ouvir e obedecer, você vai comer o melhor dessa terra em todos os sentidos. Mas para isso você tem que parar de se sentir um coitado, uma coitada, sabe? Você nasceu para vencer. Pensa que no meio de milhões e milhões e milhões e milhões de espermatozoides, você furou a barreira, fecundou o óvulo e eis aí você. Você não é uma camisinha que não deu, que furou. Você não é um comprimido que não deu certo. Você não é um aborto mal sucedido. Você não é. Você não é o que muitas vezes muitas pessoas ouvem. Eu não queria você, eu não queria essa gravidez, eu não queria. Você é o projeto perfeito de Deus, que pode ter sido até projetado no deserto, sabe? Mas no deserto, o povo hebreu, ele tinha uma coluna de fogo à noite e uma nuvem de dia para trazer sombra para eles. No deserto, as sandálias não se desfizeram, as roupas não apodreceram, mas o Senhor deu para eles tudo o que eles precisavam no deserto. E Ele dá para mim, e Ele dá para você, sabe? Porque Ele nos amou primeiro. Então, pega essa dificuldade, pega toda a dificuldade. Eu não sei qual a situação que você está passando, mas pega toda essa situação. Faz um bolo dela, escreve no papel, escreve no papel. Eu tenho muita mania de escrever. Escreve e apresenta a Deus. Senhor, aqui tá minhas necessidades, aqui está os meus medos, aqui está a minha angústia. Mas eu farei menção do nome do Senhor. E eu sei que o Senhor é Deus na minha vida e na minha família. E todos que estiverem comigo vão ver o mover do Senhor na minha vida, na minha casa. Entendeu? Lembrando que essa sexta-feira, sabe? Esta sexta-feira é o dia que o Senhor fez. E nós vamos alegrar muito nela. Porque a alegria do Senhor é a minha, é a sua, é a nossa força. E operando Deus, não tem demônios, não tem espíritos malignos, não tem dívidas, não tem enfermidade, não tem nada que possa impedir o mover de Deus na minha e na sua vida. Deus abençoe você, sabe? Vá para um canto e fala com o Senhor, eis-me aqui. Eu quero viver o melhor do Senhor na minha vida agora. E você vai ver os milagres do Senhor. As bênçãos do Senhor te acompanhará, sabe? Sabe? O Senhor te fará um jardim regado, um manancial. Porque cada vez que a sua e a minha fé for provada, Deus vai te dar uma chance de crescer um pouco mais. Entendeu? Deus abençoe você. Até o próximo encontro, se o Senhor assim permitir.